Fala, rapaziada, com conjuntivite ou sem conjuntivite, vamos para mais uma análise da partida. Ontem o Corinthians enfrentou o Atlético Paranaense pelas quartas de finais da Copa do Brasil na Arena da Baixada. Partida essa que terminou com 1-0 pro Corinthians, com gol de Guinegão aos 13 minutos do segundo tempo. E os números da partida são 14 finalizações pro Atlético Paranaense, 12 finalizações para o Corinthians, 4 finalizações no gol pro Atlético Paranaense, 3 para o Corinthians. O Corinthians teve mais posse de bola, 58% da posse de bola contra 42% da posse de bola do Atlético Paranaense. Em passes, o Corinthians também teve mais passes, consequentemente pelo número de posse de bola, né? 490 passes para o Corinthians, 336 passes para o Atlético Paranaense. Foram 87% de precisão nos passes do Corinthians, 82% de precisão nos passes do Atlético Paranaense. Para finalizar, os números que nos importam: 7 escanteios para o Atlético Paranaense e 3 escanteios para o Corinthians. Corinthians que entrou em campo ontem escalado com Hugo Souza no gol. Na zaga, Gustavo Henrique, André Ramalho. Na lateral esquerda, Matheus Bidu. Na lateral direita, Mateuzinho. No meio campo tínhamos Michael substituindo Ranieri, Breno Bidon, Charles, mais adiantado Rodrigo Garro e na dupla de ataque, Kaique e Guinegol. Então bora lá, vamos começar a análise da partida e análise dos jogadores individualmente, começando por Hugo Souza. Hugo Souza que ontem mais uma vez mostrou o porquê é goleiro de seleção brasileira. Simplesmente decisivo no primeiro tempo, fazendo uma ótima defesa, e no segundo tempo fazendo mais um milagre, garantindo resultado positivo para o Corinthians. Ontem mais uma vez Hugo Souza provou o porquê é o goleiro de seleção brasileira e o porquê Ancelotti conta com ele com a camisa amarelinha. Gustavo Henrique cada vez mais seguro na zaga do Corinthians, né? Cada vez mais vai se tornando o xerife da zaga corintiana. A gente sabe da deficiência de Gustavo Henrique em velocidade, mas o quanto ele supre essa deficiência com bom posicionamento é sacanagem, né, mano? Vamos ser sinceros, Gustavo Henrique vem fazendo partidas excelentes com a camisa do Corinthians, tá com o contrato na mesa para ser renovado, espero que renove, porque hoje é o zagueiro insubstituível dessa zaga do Corinthians. André Ramalho vem se encontrando na zaga do Corinthians, demorou, mas se encontrou, e uma das coisas mais positivas que eu vejo em toda essa mudança de comportamento do André Ramalho era algo que me incomodava muito. O André Ramalho era um zagueiro que não diminuía o espaço, ele sempre permitia que o atacante finalizasse, e ontem eu já vi uma postura diferente, o André Ramalho indo, dando bote, com inteligência, fazendo falta quando era necessário parar a jogada, diminuindo o espaço antes do atacante finalizar, e isso é muito positivo, porque era algo que incomodava o corintiano demais. Mateuzinho, as últimas partidas de Mateuzinho é surreal. Mateuzinho vem tendo um crescimento, um desempenho absurdo. Ontem, mais uma vez, Mateuzinho deu assistência para gol e simplesmente fez uma partida de tirar o chapéu. Ponto negativo é que Mateuzinho ontem saiu lesionado e até o presente momento a gente não sabe qual é a gravidade da lesão de Mateuzinho. Eu vou estar apurando para entender o que aconteceu e vou estar informando vocês. Mas o que dizer de Mateuzinho? Apoia no ataque, apoia na defesa, é intenso a partida inteira, não cochila. Mateuzinho vem se tornando um lateral. E olha, Ancelotti, olho nele, hein? Matheus Bidu ontem teve um pouquinho mais de dificuldade para fazer o que ele faz de melhor, que é dar aquele suporte no ataque, né? Ontem o Corinthians sentiu muita falta do Ranieri e Matheus Bidu ficou um pouco amarrado, não conseguiu apoiar tanto. O mesmo eu digo de Mateuzinho. Matheus Bidu e Mateuzinho são jogadores que dão muito suporte no ataque, mas ontem não conseguiram subir tanto, não conseguiram ser tão efetivo porque a linha de defesa se recompunha muito devagar. E agora chegamos no ponto crítico da partida, Michael, Charles e Breno Bidon. Ontem o Corinthians sofreu muito pela falta de Ranieri. O Ranieri ele dá uma dinâmica para a saída de bola que facilita com que esses jogadores que estão no meio campo possam receber a bola com um pouco mais de folga. O Ranieri ele tem uma saída de bola muito mais vertical do que o Michael. E ele também ajuda a fazer essa recomposição rápida da primeira linha de defesa muito mais rápido do que o Michael. Então ontem o Corinthians sentiu muito a falta de Ranieri.
Ranieri, de toda a dinâmica que o Ranieri dá, não só na saída de bola, mas a recomposição da defesa. O Maicon não foi mal na partida, mas ele não consegue dar essa mesma dinâmica. O Charles já é um jogador lento, já é um jogador que não faz essa transição tão rápida, né? Principalmente essa transição mais da vertical, ele não faz essa transição rápida. O Breno Bidon é um jogador mais lento também, então acabou que esse meio campo do Corinthians aqui ficou muito pesado, muito lento e o jogo não progredia, tá? E aí a gente chega nesse ponto onde entra dentro desse questionamento Rodrigo Garro. Rodrigo Garro, ele simplesmente sente muita falta do Yuri Alberto. Então, quando o meio-campo do Corinthians não consegue dar essa dinâmica ofensiva para que o Rodrigo Garro receba a bola com um pouco mais de liberdade para fazer o último passe, o Rodrigo Garro ele fica um pouco preso na partida. Ele faz muito essa transição de lá para cá, de lá para cá, de lá para cá e acaba não encontrando ninguém, porque o Guinegão, ele não é um jogador como o Yuri Alberto. O Guinegão, ele não faz aquele corte de facão saindo daqui e chegando até aqui dentro da área. O Guinegão, ele é um jogador de profundidade, ele ataca o espaço, mas ele ataca na vertical, diferente do Yuri Alberto, que vem fazendo esse corte na diagonal. Isso faz com que Rodrigo Garro fique um pouco imune na partida. Ele acaba não encontrando o espaço que ele precisa para entregar essa bola tanto para o Kaique quanto para o Guinegão, que são jogadores de ataque que fazem aquele movimento muito mais reto, muito mais sentido ao gol. E isso dificulta bastante na criação de jogadas. E é por esse motivo que os últimos 2 gols do Guinegão foi praticamente dentro do gol. Ele ataca o espaço vazio, mas em linha reta. Ele não costuma fazer aquele facão que o Yuri Alberto vem fazendo, pegando aqui a diagonal. Isso daí é algo que conta muito com o suporte de Mateuzinho e Matheus Bidu, que ontem não conseguiram sair tanto por causa desse meio campo mais pesado do Corinthians. E aí, o Dorival Júnior nota esse problema dentro do time do Corinthians. E ele tira o Kaique e coloca o Vitinho, tira o Charles e coloca o Kaká e entra numa linha de 3 zagueiros, liberando o Mateuzinho e liberando o Matheus Bidu. A partir da linha de 3 zagueiros, agora a defesa ela tem uma recomposição muito mais sólida, liberando muito mais o Mateuzinho e o Matheus Bidu. E foi a partir desse caminho que Mateuzinho foi até a linha de fundo, fez o cruzamento para que Guinegão pudesse executar o gol. E para você que é hater do Dorival Júnior, eu sinto lhe dizer, ontem pode colocar 1-0 na conta do homem de novo. Ele fez muito bem a leitura quando ele trouxe o Kaká para dentro de campo, consolidou a linha de 3 zagueiros e liberou os laterais. Lembrando que o lançamento para o Mateuzinho partiu do pé do Vitinho, muito bem colocado em campo, que lança para o Mateuzinho, faz o cruzamento e gol de Guinegão. Então, para os haters de Dorival Júnior, não tá sendo vida fácil na Copa do Brasil. E é isso aí, rapaziada, essa foi mais uma análise com o Lô Corintiano. O Corinthians vence a partida por 1-0 e leva uma bela vantagem pro jogo de volta na Neoquímica Arena. E se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha e me segue pra fortalecer. Tamo junto e vai, Corinthians!